Hoje eu vou mostrar esse caso aqui. É uma paciente de 67 anos com investigação de tosse, dispneia, eu acho. E tem uns achados bem interessantes aqui. Eu queria mostrar para vocês como a gente chega nesse diagnóstico, como a gente consegue fazer o diagnóstico dessa lesão, né? Hoje eu vou falar do sinal do S de Golden, né? Que é um sinal bem antigo. Eu fui até procurar. Foi, esse médico Ross Golden. Nesse artigo aqui de 1925, ou seja, a gente está falando de um sinal radiológico criado há mais de 100 anos, quer dizer, há quase 100 anos, e que ainda é muito útil para a gente, né? Que ele fez uma série de casos, né, do efeito da broncoestenose nos raios, né, na sombra dos raios, raio-x, que antigamente são chamados de raios de Röntgen, no carcinoma do brônquio. Então ele pegou alguns casos que ele acompanhou, né? E olha como era a qualidade da radiografia há 100 anos atrás, e eles já faziam diagnósticos de carcinomas brônquicos. E aí ele conseguiu identificar esse sinal. Ele deu o nome, né, por conta desse achado que ele identificou. Então, o que é o S de Golden? Nada mais é do que esse S que comumente foi, a primeira vez que foi descrito, foi para o lado direito, né, que ele fazia um S invertido. Tá? Ele fazia um S invertido. Eu vou desenhar aqui de um jeito mais ou menos, que ele fazia isso aqui, tá? Um S invertido. E se a gente olhar para o lado esquerdo, é a mesma coisa, um S invertido. E não, nesse caso aqui, um S normal, né? Não é um S invertido porque está do lado esquerdo. Por que que se forma esse sinal do S de Golden, né? Que é nomeado ele que criou, né? E como a gente diagnostica isso? E como a gente vê tanto no raio-x quanto na tomografia, tá? Na radiografia, isso aqui é um scout da tomografia. Eu vou pegar uma radiografia aqui do Radiopedia para mostrar para vocês que tem uma opacidade, né? Uma opacificação do hemitórax direito que se estende desde o ápice até a região hilar. E a gente percebe que existe uma opacidade, um aspecto de massa na região hilar e uma área menos radiodensa na porção superior. E olha como a gente forma aqui o sinal do S. Por que forma isso, então? Uma telectasia. Né? Mas por que essa telectasia tem esse formato diferente? É por conta de um tumor que está obstruindo especificamente os brônquios do lobo superior. Então a gente teria uma telectasia, se fosse não tumoral, a gente teria uma telectasia formando essa imagem, né? E não com essa barriga aqui. Então, o Golden, lá em 1925, ele percebeu em alguns casos que sempre que tinha uma telectasia, existia uma barriga aqui. E essa barriga, depois, com a análise de necrópsia, tudo foi visto que era um tumor na região central. Tá? E aí, por isso que veio o sinal do S de Golden. Então, aqui no Scout, a gente vê o mesmo padrão. Então, toda vez que a gente está à frente de um raio-x, né, que existe uma hipoatenuação com aspecto de atelectasia, né, com uma redução volumétrica que acontece num pulmão, no hemitórax. O hemitórax é uma caixa óssea, ela é rígida. Então, se a gente reduz o volume de uma estrutura, automaticamente outra estrutura que está lá dentro tem que ocupar esse volume. Não existe vácuo dentro do nosso hemitórax. Então, houve uma redução volumétrica do lobo superior esquerdo. O que acontece normalmente? O pulmão direito fica hiperinsuflado, ele tende a ocupar esse volume e existe uma elevação da cúpula diafragmática. A cúpula diafragmática fica mais alta no sentido de ocupar esse volume. Com o passar do tempo, acaba que aí, com o tempo mais prolongado, existe uma redução do volume do hemitórax, vai reduzindo os espaços intercostais e tudo mais. Além disso, no raio-x a gente percebe que existe uma transição abrupta, que é um afilamento abrupto do brônquio. Né? Ó, dá para ver que existe um sinalzinho aqui do maior aqui, né? Obstruindo o brônquio, desculpa. No perfil, muitas vezes, na radiografia aqui, a gente não consegue, que é na tomografia, a gente não identifica muito bem essa telectasia. E na tomografia? Né? O que a gente precisa mostrar na tomografia para confirmar que é uma lesão neoplásica? Né?
Se a gente passar só na janela de pulmão, olha como é uma opacificação completa, uma consolidação de todo o lobo superior. Então eu estou aqui na traqueia, brônquio fonte esquerdo, brônquio lobar superior já está ocluído, e o brônquio lobar inferior está aqui, descendo aqui para as suas divisões inferiores. Então, à primeira vista, alguém pode olhar e falar, uma pneumonia lobar, né? Com uma consolidação de todo o lobo superior esquerdo. Mas existem alguns achados aqui. O primeiro deles é isso, né? Quando a gente pensa em atelectasia simples, a gente pensa em uma atelectasia que traciona toda a fissura de uma maneira uniforme. E aqui não, existe uma barriga, ela está pesada, né? Uma pneumonia pesada. Existe até esse termo para determinados tipos de pneumonia, em que a consolidação ela promove esse abaulamento na fissura. E esse abaulamento na fissura que a gente vê na região hilar é o que a gente encontra como o sinal do Golden, do S de Golden. Tá? No coronal, ele vai ficar dessa mesma maneira. Tá? É uma telectasia, mas que ela não continua para cá porque existe alguma coisa com efeito de massa que não sofre o efeito da telectasia. Ela é mais pesada, ela é mais celular, ela não tem redução volumétrica. Existe redução volumétrica apenas no pulmão sadio, sem tumor. Na janela de mediastino, se a gente passa rapidamente, não tem uma delimitação tão clara entre tumor e parênquima, né? A gente passa rapidamente, parece uma consolidação. Mas se a gente passa mais devagar, dá uma janelada, existe uma região do pulmão que tem um realce mais heterogêneo e a periferia do pulmão tem um realce mais homogêneo. Se a gente fizesse uma fase mais tardia, a gente veria esse parênquima normal que está telectasiado contrastando bem e o tumor já perdendo o seu realce, já tendo uma lavagem. Então, olha como existe uma densidade heterogênea, um aspecto meio de massa, envolvendo toda a região hilar. Existe um afilamento da artéria pulmonar esquerda e dos seus outros ramos. Então, olha como existe uma densidade heterogênea em volta de um parênquima normal que está atelectasiado. Um pulmão normal atelectasiado. E a massa continua inferiormente, vai chegando até aqui com uma realce bem heterogênea. E se a gente perceber, não é conteúdo luminal, conteúdo secreção que está obliterando esse brônquio, é a célula. Olha como existe um sinal do ombro, que a gente percebe inclusive na tumor de intestino, né? A gente também percebe esse tecido envolvendo até o brônquio lobar inferior. Daqui um pouco vai ter obstrução completa desse brônquio lobar inferior. Tá? Então isso aqui é uma lesão tumoral extensa, né? Um tumor central do pulmão, provavelmente uma neoplasia brônquica, bem provável, é um carcinoma espinocelular, provavelmente, dando o famoso sinal do S de Golden. Tá? Então é assim que a gente faz o diagnóstico de tumores no brônquio desde o raio-x. Então pegou um raio-x com o sinal do S invertido, no caso do lado direito, né, um sinal do S invertido, ou lado esquerdo o S deitado, caindo, lembra do Golden, lembra desse paper dele lançado há quase 100 anos para a gente fazer o diagnóstico no carcinoma brônquio. Tá bom?